Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, culto do domingo à noite, momento em que uma palavra é transmitida e ela vem no sentido de dar a você o entendimento do projeto de Deus na sua vida, a salvação, entender aquilo que o Senhor Deus quer realizar na sua vida. Eu saúdo a você que está participando desse culto, você que recebeu um convite, recebeu um link para assistir esse culto. Eu te convido a participar dele, a louvar ao Senhor conosco, a ouvir a palavra que será transmitida e abrir o seu coração para viver uma experiência real com o Senhor. Eu saúdo também aos irmãos da igreja que estão participando desse culto online e nós vamos dar início a esse culto com uma oração de invocação. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. E eu convido aos irmãos da Igreja Cristã Maranata a se colocarem de joelhos nesta hora para esta oração. E você que recebeu o link, você que está participando, você que é nosso visitante, se desejar, poderá nos acompanhar nesse gesto ou permanecer como melhor lhe convier. Nós vamos orar agora. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados e uma experiência real de comunhão contigo nesta hora. Nos abençoa, pedimos que a operação do Teu Espírito nas nossas vidas nos faça alcançar, Senhor Deus, a Tua porção do alimento espiritual nessa noite. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos podem se sentar. Nós vamos louvar ao Senhor. O Senhor já está falando ao coração de cada um de nós. E ao louvarmos, viveremos uma experiência de comunhão, de profundidade da experiência com o Senhor, de ouvir a sua voz. Nós vamos adorar ao Senhor nesta hora com um louvor. Cansada, não desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor.
Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa é louvar ao Senhor. E quando louvamos nesta posição de oração, de entrega, de clamor, o nosso louvor chega à graça do Senhor, chega ao trono do Senhor, o Senhor ouve a nossa adoração. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor com mais um hino. Aliás, eu quero reforçar aqui que você deve participar desse culto, e uma das maneiras é cantando, louvando ao Senhor. A letra do hino, como você viu, ela está na base da tela, e você pode acompanhá-lo, louvar ao Senhor conosco. Vamos então adorar o nome do nosso Deus e, na sequência, ouviremos a palavra da parte do Senhor para nós nessa noite. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham nesse culto da noite de domingo, dia 7 de março de 2021. Mais uma vez, estamos aqui para uma palavra de salvação. O nosso desejo, que é o desejo do Espírito Santo, que é o desejo dessa obra do Espírito de salvação, daqueles que querem uma bênção, daqueles que querem se voltar para Deus, e muitos não sabem, às vezes até, como isso pode acontecer em suas vidas. As pessoas olham, às vezes, a vida e o testemunho de alguns crentes, servos de Deus,
e alguns até entusiasmados, não é? Que falam a respeito de salvação, de vida eterna, de fé, de pecado, de perdão, e as pessoas não sabem como isto é visto diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não existe uma pessoa melhor do que a outra diante de Deus. Há um momento na vida que esta definição, ela surge independente do homem, da sua vontade, mas que nele opera um projeto que vem da eternidade. Quando esse projeto que vem da eternidade atinge o coração do homem, o homem descobre que é pecador, e o fato de ser pecador, ele busca uma saída para aquele peso que ele carrega em sua vida. O pecado, ele não é só um cometimento de erros que nós fazemos na vida. O pecado maior é aquele pecado de rejeição. Aqueles que nos querem ajudar, rejeição crítica, aqueles que têm o desejo de nos ver salvos, de nos ver felizes, em paz. Então, isto é pecado. Pecado é não levar em conta a salvação, aquilo que Jesus quer dar ao homem, que quer tirá-lo simplesmente do seu tempo aqui, de um tempo finito, para o tempo da eternidade, de um tempo que vai encerrar no dia que ele fechar os olhos para essa vida, onde tudo que tinha que ser feito foi feito, tudo aconteceu. Mas o fato de que não ter a esperança de continuidade da vida, esse é um fato muito sério para muitas pessoas. Isso, às vezes, se torna até uma crise e podemos até dizer está dentro de um processo existencial. A crise existencial, ela abrange muitos aspectos, mas esse do homem não saber o seu destino. Ele sabe o que vai fazer amanhã. Ele sabe dos seus projetos, e Jesus conta algumas histórias, alguns encontros. Por exemplo, ele diz assim, encontrou um moço que era rico, e ele dizia assim: eu tenho muitos bens em depósito, alma, regozija-te, alegra-te, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir outros celeiros. Era um projeto humano, o que é natural, mas a preocupação dele era só aquela. Então, o homem, quando tem uma única preocupação com vista só para essa vida, é aquilo que diz Paulo: se cremos só para esta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Eu hoje queria trazer ao entendimento daqueles que nos acompanham alguns aspectos que podem servir para a sua vida. Alguns estão à beira de uma bênção, alguns estão aguardando um toque do Espírito Santo, alguns ansiosos, porque veio o anseio de salvação. E Davi, nos seus salmos, um dos seus salmos, diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. O Deus morto está em todo canto, mas o Deus vivo, ele é aquele que você sente a sua presença,
é o iniciador de todas as coisas, é o dono de um projeto que escapa, que sai do domínio humano e entra na esfera espiritual da eternidade. Quando o homem termina os seus dias aqui, ele está olhando para Jesus, que é autor e consumador da sua fé que viveu aqui. Ele é autor um dia e ele consuma a sua fé na eternidade. Então, aí está o segredo, o primeiro, um dos grandes segredos. Então, no projeto de salvação, Deus é o agente inicial de tudo, é o Pai. Então, o Pai elege. E o senhor, a senhora, o jovem que está me ouvindo, vai fazer uma avaliação que eu convido para que você faça. É de que você sente suas dificuldades, sente seus pecados, todo mundo sente. Muitos sublimam, outros sentem o peso, choram, porque, na verdade, há erros que são difíceis até de ser absorvidos pelo próprio homem, daquele que praticou. Mas há uma coisa que ele precisa entender, é de que o seu nome poderá estar escrito no livro da vida. Antes que você nascesse, diz a palavra do Senhor, antes que você conhecesse a Deus, Ele te conhecia. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Paulo diz que no ventre materno Ele foi escolhido. Davi diz que os ossos ainda informes, Deus o conhecia no ventre materno. Vejam, meus irmãos, meus amigos, o que é necessário entender. Religião, toda ela é boa. Ela tem preceitos, tem ensinos, são coisas boas e às vezes fazem bem a nossa própria mente, né? A nossa posição. Mas uma coisa é preciso que você tenha, é a certeza de que Deus te ama. E essa certeza, quando você tem que Deus te ama, você vai sentir no dia que você sentir a sua presença na sua vida. Pode ser uma madrugada, pode ser uma noite enluarada, pode ser um dia festivo e pode também ser um dia triste na sua vida. Às vezes você para diante de um obstáculo e diz, agora, para onde eu vou? E ali você se encontra, tem um encontro com o Senhor. Hoje eu queria trazer aqui um encontro de Jesus com uma mulher, mas não foi um encontro dele com uma mulher simplesmente. Ele foi convidado para ir fazer uma refeição com um religioso. Naquela época, então, de Jesus, existiam seitas religiosas, existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os escribas, eram todos, os escribas já eram outro tipo, já eram aqueles que escreviam, mas os saduceus e os fariseus, cada um tinha um modo de pensar doutrinário com relação a Deus e com relação à eternidade. E o que mandava na época era a seita dos fariseus. E os fariseus eram estudiosos da Bíblia, do Velho Testamento. Tanto que eram considerados alguns doutores. Então, por exemplo, o caso de Jesus esteve com Nicodemos. Nicodemos era um doutor do Velho Testamento, doutor da lei. Então, eles eram profundamente conhecedores da lei. Então, aquilo que a lei apontava como pecado, comportamento humano, então, era tudo que eles entendiam. E eles tinham por obrigação atender rituais. Eram os rituais que eram o sacrifício, e eram cultos segundo a lei, dentro de um templo preparado para aquele culto, era um dia específico. Então, eles eram muito certos nessa questão religiosa,
mas eles não entendiam o projeto de salvação que Deus queria para os demais. Eles achavam que só eles eram objeto do amor de Deus e de salvação. Então tudo eles iam fazer, porque a salvação deles estaria garantida à medida que eles obedecessem à lei. Aquilo que estava lá no Velho Testamento, seja no Torá, seja no Pentateuco, seja, né, em todos os livros do Velho Testamento. Então, eles tinham os seus princípios baseados ali. Agora, Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu. Interessante que nesse texto de Lucas, no capítulo 7, versos de 48 a 50, nós vamos ver como se dá esse encontro. Primeiro é que não há uma especificação de nome. Por exemplo, o fariseu era fulano de tal. Não diz. A pecadora era Maria. Não diz também o nome. Não diz o nome nenhum. Porque, na verdade, aquilo ali, aquela reunião, aquela ida de Jesus àquela reunião, com aquele cidadão que era uma refeição, inclusive que os discípulos estavam acompanhando Jesus, aquela refeição que estava ali não dizia respeito a qualquer coisa que não fosse o ensino de Jesus a respeito de salvação. O que era salvação, a respeito do comportamento humano e a respeito da religião. Então são dois aspectos sempre nos encontros de Jesus, em todos os encontros. Vamos encontrar aquilo que era o histórico e aquilo que era o profético. No histórico, então, era uma refeição, os discípulos reunidos, Jesus convidado para a casa de um fariseu, que era um religioso, e ali entra uma mulher pecadora. E o assunto agora vai ser em torno de pecado, pecador e perdão. Aquilo que pensava o religioso e aquilo que era o ministério do Senhor Jesus. Então, nós vamos encontrar nesse encontro uma definição a respeito de salvação, a respeito de pecado, o conceito que Jesus tem a respeito do homem. Primeiro, nós vamos ver assim, em Lucas 7, 48 e 50, nós vamos assim, e disse-lhe a ela, os teus pecados são perdoados. Era o final da conversa toda, dos acontecimentos que ocorreram ali, quando aquela mulher pecadora entrou na casa de um doutor da lei, de um religioso que não admitia em hipótese nenhuma que houvesse pecado. Então não existia pecado. E eles se achavam homens sem pecado. E a religião era essa, a religião sem pecado. E o texto seguinte diz assim, e disse a mulher, era o final de tudo, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O homem, ele precisa desse encontro com o Senhor. Mas veja a situação que aquela mulher se encontrava ali. Primeiro, ela chegou sem ninguém convidar. Não era normal que uma pecadora, e o texto diz assim que a mulher era uma pecadora. Como é que ela entra na casa de um grande religioso, um homem que conhecia toda a lei, um homem que condenava, inclusive, eles tinham o direito de condenar por apedrejamento. Apedrejamento. Qualquer caso, qualquer tipo de pecado. Por exemplo, o adultério era condenado de tal forma que a pena era por apedrejamento. E aquela mulher entra ali daquele jeito. Mas o que vai importar agora é a posição de Jesus com relação à situação, quer dizer, o que pensava o religioso e o que ele pensava a respeito de salvação. O projeto de salvação e o projeto que ele tinha para o homem
e aquilo que a religião preconizava. Na conversa ali, a mulher entrou, se dobrou aos pés de Jesus e ele entrou por trás, diz assim, por detrás de Jesus. O que acontece ali? Quando ele entrou por detrás, para não se identificar. Ela não queria mostrar o seu rosto. E ali, no ensino, Jesus não estava interessado se era A, se era B ou se era C. Era uma pecadora como qualquer um. Então ela vai e ali ela começa tudo aquilo que era o seu desejo diante do Senhor Jesus, que era dobrar os seus joelhos, era se humilhar diante do Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como o único que podia salvá-la. Então ela fez qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. E entrou por detrás, e o fariseu religioso agora fez o seu primeiro julgamento. É o homem da razão. Se ele soubesse, se Jesus soubesse, quem é que está entrando aí, fazendo tudo isso aí, né? Ele não ia aceitar um negócio desse, que nós, da lei, não aceitamos. Nós não admitimos que isso aconteça. E Jesus sabia, porque ele conhece os pensamentos, as intenções do coração. Ele começou a julgar Jesus pela religião. E Jesus começou a mostrar que a religião dele é que tem que ser julgada, não ele julgar a Jesus. Bom, mas aí começa o drama. Aí diz assim, quando ele fez aquela pergunta, dentro dele, né, ele não abriu a boca, não. Ele só no pensamento, Jesus foi no pensamento e disse, olha, Simão, aí disse, olha, aí ele citou o nome, uma coisa eu tenho para te dizer. Ele pensou assim, bom, ele vai dizer que o jantar está bom, que a comida está boa, agradecer aqui, fazer uma homenagem aqui à cozinheira, né, aos petiscos que estão na mesa. Jesus não estava nem um pouquinho preocupado com aquilo que estava ali, com aquela oferta, porque ele sabia que o fariseu convidou para que ele entrasse lá, para dizer assim, será que ele vai entrar na casa do fariseu? Com os fariseus, né? Então era uma seita e que não se dava bem com todo mundo. Então eles achavam que Jesus ia dizer, não vou na casa do fariseu. Não, mas ele foi. E ele estava agora diante do religioso e diante da pecadora. Para o religioso, ele mostrou a sua posição, assim, uma coisa eu tenho para te dizer, viu, religioso? Viu, doutor da lei? Olha aqui, eu entrei em sua casa, você me convidou, eu entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Veja só, quem vinha das caminhadas longas, passava pelos desertos, ele tinha, naturalmente, em todo lugar, ele tinha acolhida das pessoas que os recebiam. O que eles faziam? Uma tinazinha com água, né? Uma toalhinha para enxugar os pés e tudo, porque era a longa caminhada, refrescar, né, os pés, tirar a poeira dos pés. Não me deste água para lavar os pés. E ela aqui, a pecadora aqui, não cessa de chorar e enxugar os meus pés com seus cabelos. Meus irmãos, ali estava a primeira grande diferença do que o homem pensa a respeito de Jesus e do que ele acha e com relação ao pecador. O religioso, que é importante, ele não precisa de Jesus para nada. Mas a mulher precisava. Ele não precisava de Jesus porque ele tinha a lei que o protegia. Então ele estava debaixo da lei. Então ele não precisava de Jesus para nada. E ele tratou mal a Jesus, porque todo mundo fazia aquilo, e aquilo que era a coisa mais simples, ele não fez. Você não me cumprimentou, você não me beijou, você não me deu um beijo. Era o ósculo que ele chamava, não é? Hoje se chama, não é? Algumas religiões, o ósculo santo, você beija aqui, beija ali e tal.
Mas era a forma de cumprimentar, até hoje existe lá no Oriente, que é a forma de se cumprimentar, o beijo. Ele não o cumprimentou a Jesus, mas ela beijou os pés de Jesus. E a terceira coisa foi quando Jesus disse assim: e você não me deu óleo para passar no cabelo. Por quê? Quem vinha do deserto, dos ventos escaldantes do deserto, vinha com os cabelos esgrenhados, né, soltos. Então, no lugar onde eles chegavam, a primeira coisa que se dava era o óleo, porque ele passava, aquele óleo fazia com que o cabelo amaciasse, voltasse à posição e desse o formato do rosto. O que, naturalmente, o fariseu não fez. Então, eram princípios naturais, humanos. Nem eram até legais, mas ele mesmo, dentro da lei, não fez aquilo que era obrigação. E aquela mulher fez tudo aquilo que era. Por quê? Porque, primeiramente, as lágrimas eram dela. Ela vai aos pés de Jesus. Vai, primeiramente, chorar e enxugar os pés de Jesus. É a caminhada do homem. É o pecador que reconhece que o caminhar com Jesus é importante. Ele não precisa da aparência dele, não precisa de fotografia de Jesus. Ele não precisa de retrato de Jesus. Ele precisa de caminhar com Jesus. Ainda que sejam as lutas, ainda que estejam a poeira da vida, ainda que sejam os obstáculos de quem faz a caminhada. Mas ela ali se ajoelhou porque ela precisava daquela bênção. Depois, enxugar com seus cabelos. Olha, o porquê? Ela absorvia ali os resultados das lutas de Jesus, da caminhada, do crente. É a vida que ele sabe que não é fácil, que é difícil, mas é das pisadas. É a vida, então, por isso, ela vai aos pés por causa da caminhada. Jesus é o caminho. A palavra do Senhor diz assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, era uma caminhada que o crente, que o servo de Deus tem que fazer aos pés do Senhor, não é do lado dele, não é usando a fotografia dele, não é a beleza dele, não. Pessoal, aparência. Deus não precisa disso, ele não quer isso do homem. E diz assim: você não me deu óleo. Então, porque o óleo falava da unção, a unção, não é, daqueles que necessitam dos pés, que precisam ser untados para evitar a doença, para evitar as rachaduras, porque naquela época se usava muito o óleo para pensar as feridas. E ali estava, meus irmãos, uma operação da Trindade. A água, ali representando o Espírito, a comunhão, o beijo, Jesus, e a unção do Pai. A unção do Pai. Então, a Trindade presente na vida do homem. Ali é a grande operação de salvação. E Jesus, naquele evento ali, queria mostrar isso. E ele vai terminar dizendo: você viu? Você não fez nada disso. Você é um religioso, não fez nada disso. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela está aqui, aos meus pés. É isso que Deus quer para a sua vida. E na simplicidade e na humildade do crente, do homem de Deus, do servo de Deus, não do exibido, mas daquele que quer servir ao Senhor, daquele que entregou a sua vida ao Senhor, não é aquele que está esperando os resultados dessa vida aqui, não é aquele que está esperando os seus recursos, não, é aquele que está esperando os recursos que vêm da parte do Senhor. E agora a coisa maravilhosa, quando encerra tudo isso,
para dizer: os teus pecados são perdoados, vai-te em paz. Mas a pergunta que eu gostaria de voltar aqui é quando Jesus falou, se referindo à pergunta que o fariseu não fez, e ele responde, com relação ao pecado da mulher, ele diz assim, um credor, um homem tinha 2 credores, um devia 50, outro devia 500, um exemplo, um devia 10, outro devia 100. Todos 2 foram perdoados. A quem mais perdoou? Isso é, aquele que mais pecou. Então, o segredo, o óleo ali, que aquela mulher entregou ali, era o resultado do pecado dela. Ela trouxe aquele óleo, ela conviveu com muitos ali, com seus amantes, e o dinheirinho que ela juntou daquele pecado, ela foi entregar aos pés do Senhor, ela entregou todo o seu pecado, o valor de todo o seu pecado. O homem quer os benefícios materiais e Jesus quer os espirituais. Ele não precisa dos valores dessa vida aí. Você pode tê-los, Deus pode te abençoar e Ele quer te abençoar, ninguém está impedido de tê-lo. Mas não é isso que valoriza a fé e nem a salvação. Quem mais pecou, mais perdoou. E diz Jesus ainda, agora, quem mais foi perdoado, mais ama o perdoador. Se eu sou homem e cometi mais pecados, eu agradeço mais a Deus. Então eu vou servir mais a Deus. Eu vou amar mais a Deus. Por quê? Porque Ele pecou, Ele perdoou os meus pecados, que eu acho que são sempre maiores do que os demais. Então, por isso, eu vou servir ao meu Deus. E a palavra final é processo de salvação. Você pecou? Jesus quer te perdoar. Não é você pecou agora, Ele te perdoou, você vai pecar outra vez, vai continuar pecando. Não. O perdão de Jesus é para aquilo que ficou para trás. Ficou para trás. Dos vossos pecados, não me lembro mais. Pronto. A mulher estava ali, o peso dos pecados que dela ali, o valor estava ali. E Jesus, quando viu o óleo derramado, disse assim, quem é que vai aceitar isso? Só quem pode aceitar sou eu. Aceitar dinheiro de pecado aqui, então eu vou aceitar o óleo aqui. É o que eu vou levar para a cruz do Calvário. Porque quem vai salvar essa mulher? É o religioso? É a lei? É a religião que vai salvar? Não, quem vai salvar sou eu. E por isso ele foi para o Calvário, foi para a cruz do Calvário para te salvar. Jesus é o seu Salvador. Um dia você poderá se encontrar com Ele. Quem sabe que dia será esse? A palavra do Senhor diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Os teus pecados te são perdoados. Não sou eu que estou te dizendo isso, não. Existe um pessoal, um grupo de pessoas que quer dizer isso para todo mundo, para dizer que ele é bonzinho. Olha, não creia nisso, não. Mas espere a resposta de Jesus. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar pela sua vida. Você entendeu? Os teus pecados te são perdoados. Não sou eu, não. É o Senhor. Vai como a mulher fez. Vai. Não vai lá dizendo que você é um religioso, que você é uma pessoa muito importante. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não fica batendo fotografia sua, botando na porta de igreja, para dizer que você é muito bonito, importante. Não faça isso, não. Vai, se humilha diante do Senhor. É isso que tem que ser feito. É que Ele cresça e eu diminua. Não sou digno de dar-lhe as alparcas. Isso é o grande profeta, o último profeta da lei. Faça assim. Você não é nada. Nada. O tempo está aí. Eu hoje estava conversando com um irmão, estava dizendo assim, nós vivemos para morrer. E morremos para viver. Esse é o binômio. Vivemos para morrer. Você está vivendo para morrer. E você morre nessa luta toda para poder viver. Então, não há saída. Mas Jesus quer te dar uma bênção nessa hora. A bênção de salvação. A bênção de paz. Não é bênção de religião, você já tem. Toda ela é boa. Ninguém está falando mal de nada aqui. Mas olha, Jesus é diferente de tudo. Que Deus te abençoe mais uma vez. Desculpe ter continuado quando devia ter terminado. Mas vamos orar nessa hora pela sua vida. Simplesmente uma oração. Senhor, estamos diante de Ti como pecadores, pobres e necessitados. Esperamos de Tua parte a operação do Teu Espírito para a glória do Teu nome. Atinge, Senhor Deus, muitas vidas nessa noite e outros que virão professando o Teu nome. Que coisa boa é ter a paz, a tranquilidade, a certeza de um novo nascimento e de uma vida eterna que nos espera, que nos aguarda. E agora dizemos, em Teu nome, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, poder, santas, doces e eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, permaneça convosco, amados, e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor.